fez propaganda do Banco Master, mas fez de outro banco. Isso foi noticiado com, enfim, rojões, com todo tipo de barulho, porque a Gabriela Prioli estava garantindo para muita gente que o investimento do banco que ela está recebendo dinheiro é melhor para as outras pessoas. E, assim, nego que foi à falência porque acreditou nela, não vai poder cobrar da Gabriela Prioli. Qual é o meu ponto? Precisa ter regulação. O Estado precisa intervir. Não é possível que isso fique na mão da bandidagem da Faria Lima, dos caras que ligam para você, ligam para mim, ligam para, sei lá, qualquer um de nós, prometendo mundos e fundos, literalmente, e que se botar lá 100 mil reais, você ganhou com o seu dinheiro suado, trabalhando aqui num sol de 40 graus, é a melhor coisa que você pode fazer. E aí, se der ruim, você vai contar com o FGC. E sabe Deus o que vai virar a partir daí. É uma turma barra pesada que trafega agora em outros setores da sociedade brasileira numa conjunção astral criminosa em que você encontra um pastor, como é o caso aí do cunhado do Vorcaro, doador de campanhas, como eu estou falando, e um cara que fala da trajetória dele como se fosse algo divino, claro, mas na verdade está roubando grana e mexendo com dinheiro do PCC. Eu estou falando do Fabiano Zettel, ou Zettel, na verdade, o cunhado do Vorcaro, pastor e empresário que estava ganhando destaque aí no mundo do empreendedorismo nos últimos anos, com marcas como a rede de açaí Oakberry, que, aliás, a gente tomou um iogurte anteontem, é uma rede enorme, e a academia de luxo Le Cinq, não conheço isso. Mas nós estamos vendo agora que é para lavar dinheiro. O empresário foi preso na quarta-feira, quando se preparava para fugir para Dubai, num jatinho. Estava fugindo para Dubai num jatinho. E aí foi preso, prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele foi solto ainda pela manhã. Tá? Ele é casado com a Natália Vorcaro, irmã do Daniel, e pastor da Igreja Lagoinha, como eu falei aí, que é do Valadão, da família Valadão, bolsonarista de extrema-direita. Tá? Olha só como as coisas vão casando aí. E foi o maior doador das campanhas, como eu disse, do Bolsonaro e do Tarcísio em 2022. Com cerca de 5 milhões doados no total, o Zettel foi o sexto maior doador nas eleições daquele ano. Pela lei eleitoral, pessoas físicas podem doar aos candidatos até 10% da renda bruta que obtiveram no ano anterior à eleição, que permite aos cidadãos com altos ganhos direcionarem volumes consideráveis para as campanhas. Esse cara está investindo no Bolsonaro e no Tarcísio por uma questão ideológica ou porque ele estava vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, de roubar mais ainda, com transações criminosas? Os dois. A extrema-direita é um terreno fértil para todo tipo de picareta, inclusive evangélico, dizer que está fazendo o bem. E aí, quem melhor do que o Bolsonaro contra aqueles comunistas, etc. e tal, a gente sabe. Né? Como base de comparação, para dimensionar o tamanho da doação do Zettel, o empresário Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da COSAN, que aparece sempre no ranking, no topo dos doadores, repassou 7,4 milhões para campanhas do pleito 2022, sendo 200 mil em doação para o Tarcísio. Esse cara deu 2 milhões. Como o Zettel, apenas o advogado Otto Medeiros de Azevedo Júnior também ofereceu 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Além de doar para o Tarcísio Bolsonaro, o Zettel também repassou 10 mil reais para Lucas de Vasconcelos Gonzalez, do Novo, em uma campanha a deputado federal por Minas Gerais, que recebeu recursos de outros membros da família Vorcaro, a edição de Minas, de BH. A Sara Vivaco conhece a família. Eu vou mostrar um videozinho aqui do Zettel, daqui a pouquinho, num podcast falando sobre a perspectiva evangélica dele, como é que ele prosperou.
tá? O Zetel é fundador e CEO dessa Moriah Asset, que Moriah também, Mount Moriah, Monte Moriah, é também uma coisa bastante evocativa para os evangélicos. Se define como o primeiro e maior private equity de investimentos em bem-estar do Brasil. Ele é sócio do grupo Frutaria, dono de marcas como Frutaria São Paulo, que também está em toda a cidade, Lojas Vazias. Um amigo meu, Caco de Paula, meu irmão, comentou outro dia, isso aí é coisa de lavagem de dinheiro, não é possível como é que a loja continua de pé sem uma Viva lá. Ele tem ainda Empório Frutaria e Néctar, Academia Le Sang, como eu falei, Desinchar e Super Nutrition, de suplementos como creatina. Zetel foi diretor da Super Empreendimentos, empresa que em 2024 adquiriu a casa de 36 milhões de reais. Ficou conhecida como Ruby do Vorcaro em Brasília. Lá, o Vorcaro recebeu políticos como Ciro Nogueira, olha o centrão aí. Antônio Rueda, do União Brasil, olha o centrão aí. Hugo Mota, olha o centrão aí. E nomes do governo Bolsonaro. Nomes do governo Bolsonaro. Tá? Segundo Flávio Jardim, uma nota apócrifa, sem nenhum tipo de confirmação, para variar, o ministro Alexandre de Moraes também esteve nessa mansão. O Lauro Jardim esteve nessa mansão e para um encontro suspeito, como sempre, para tentar, mais uma vez, vincular o ministro Alexandre e o Toffoli também a esse escândalo aí. A empresa pertence ao fundo Termópilas, gerido pela REAG, que foi um dos alvos da carbono oculto. A Super também entrou no noticiário do escândalo do Master, porque em dezembro de 2024 doou um apartamento de quase 4,1 milhões de reais a uma mulher citada em operação policial em 2022 contra o tráfico de drogas. A defesa dela negou a acusação. 9 meses depois de doá-lo, a Super comprou o apartamento da Vicky, empresa da qual Daniel Vorcaro é sócio. O Zetel foi um dos diretores da Super até julho de 2024. Uma sócia dele, Ana Cláudia Queiroz de Paiva, permanece como diretora. Em um complexo comercial na Avenida Raja Gabalha, em Belo Horizonte, há uma sala que, ao mesmo tempo, é sede da Vicky Consultoria Investimentos e da Vicky Participações, das quais o Vorcaro é sócio. O local também abriga a Adonai é Deus, para os hebreus, para os judeus, Adonai Participação e a FSWSP, das quais Zetel aparece como administrador, segundo dados da Receita. Aqui uma entrevistinha dele para um podcast picareta de evangélicos chamado Balaio, em que ele fala como ele se tornou pastor. Mas é interessante como essas coisas ali vão se misturando. E como eu disse, num mundo muito especial em que bandidos acabam justificando sua atuação e tendo a redenção, porque, claro, ninguém acha correto roubar, mas para evangélico de extrema-direita, está liberado desde que você combata o comunismo. Aí um dia a casa cai, esse vagabundo estava fugindo num jatinho para Dubai, mas, evidentemente, se houvesse a continuidade do governo Bolsonaro hoje, ou se tiver aí o governo Bolsonaro, Deus nos livre e guarde disso, a partir de 2027, essa turma volta a pensar seriamente em atuar. Por quê? Porque, afinal de contas, eles estão no mesmo espectro de atuação e eles são também parte do exército para desafiar e derrotar, afinal, o comunismo. Vamos ouvir um pouquinho esse Fabiano Zetel aqui, ó, tá? Eu quero ver também. Você casou, você já era casado? Casado já. E aí, Quando você quebrou, desculpa. eu quebrei namorando. Por isso que nós namoramos quase 5 anos para casar, porque não tinha jeito, não tinha condição nenhuma de casar. Ainda casamos na fé. E aí eu mergulhei de cabeça no trabalho. Viu como é que é o poder da narrativa, tá? A mulher dele é a irmã do Vorcaro. Então, assim, quando você ouve esse tipo de conversa fiada, você imagina um cara, puta, vamos lá casar, mas tinha quebrado
Você vê. E a mulher não tinha nada. Porra, o irmão dela era um dos homens mais ricos do Brasil. Então, o que ele quer dizer com isso também, né? Estava quebrado, falido, etc e tal. A família tem dinheiro e ele é um cara que deu os pulos a ponto de também enriquecer estupidamente, roubando dinheiro em esquemas absolutamente fraudulentos no mercado. No mercado. O casamento do mercado com a igreja evangélica é um puta bom negócio. E tá lá no púlpito ou no podcast desse também pedindo dízimo, contando a história dele, porque no final das contas, se você investir no dinheiro no fundo dele, se você investir na igreja dele, você vai prosperar e vai ficar rico, e nem ele tem um jatinho. Você vai ter um jatinho. Abriram as portas, quando a teologia da prosperidade surgiu, para a bandidagem do mercado embarcar num jeito de se redimir e ganhar grana numa boa. Até, claro, né? Você tem uma operação eficiente como essa aí, mostrando quem de fato é esse tipo de canalha. Mas se fuçar direitinho em igreja, se alguém tiver de fato coragem política, e o ministro Alexandre tem, de ir atrás da igreja Lagoinha, onde esse filho da puta era pastor, vai descobrir muita coisa que ele desviou para lá. É claro, você não precisa pagar imposto de renda.